Então foi o Senhor que disse, foi Jesus que falou aqui do primeiro mandamento, né? Primeiro, falando ao povo de Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando se trata de um único, é um só. Como a pessoa diz assim: eu tenho um único filho. Quantos filhos ele tem? Um filho. Eu tenho uma única filha, né? Eu tenho uma única casa. Eu tenho um único carro, né? É um. Então ele diz: o Senhor é o único Deus. Então Jesus, em forma dos homens ainda até então, antes de ser glorificado, ele já falava a respeito da grande unicidade de Deus, o único Deus verdadeiro, e não há outro. E ele diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então nós temos que amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, nós esforçar cada dia, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. Então vale a pena, amados, nós esforçar para servir este Deus, para que nossa alma esteja pronta, como diz aqui o versículo, o nosso entendimento esteja voltado para o Senhor, e as nossas forças, né? Se esforçar de todas as nossas forças. Nós temos que esforçar cada dia. Então diz que esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amará o teu próximo a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que este. Então, se nós quisermos guardar os mandamentos do Senhor, e achar e julgar o que já fizemos tudo, então, se nós não fizermos isso que o Senhor mandou, não adianta, né, irmãos? Então, nós dizer que guarda os mandamentos do Senhor. Mas voltando aqui agora ao Velho Testamento, então, um dos profetas que mais falou a respeito da unicidade de Deus, todos os profetas falaram, mas Isaías foi um que foi mais claro a respeito disso, do único verdadeiro Deus, né, irmãos? Então vamos em Isaías 40, e a partir do versículo 12. Eu nem vou ficar aqui explanando muito, vou mais ler os textos. Então os textos já são bem seguros, bem explicados, né? É só nós guardar. E os irmãos, que se tiver a caneta aí, quiser marcar, que o dia que você tiver uma oportunidade de falar para alguém, né, da unicidade de Deus, então já tem os textos básicos. Então Isaías 40, e o versículo 12 diz assim: quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida do céu a palmos, recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que Deus desse entendimento? Ele mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse a sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. E eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Então veja bem a profundidade da palavra do grande e verdadeiro Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Então hoje, tudo nós precisamos de um guia. A pessoa, para ser um professor, para ser um médico, ele tem que passar pelos ensinos, pelas instruções. Alguém tem que ensinar. Não, a pessoa não chega a lugar nenhum. Então às vezes as pessoas, né, ficam orgulhosas, dizem: tudo que eu aprendi foi sozinho. E eu dou graças a Deus que tudo que eu aprendi foi com alguém, e ainda continuo aprendendo, né? É com as pessoas que a gente continua aprendendo as coisas de Deus. Então quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro ensinou? Então veja bem, é profundo essas coisas. Então, se todos os grandes profetas, ministros da palavra de Deus, destacaram nas Escrituras, alguém instruiu, alguém ensinou.
Mas aqui diz que o Senhor nosso Deus, quem a pergunta? Né? Quem poderia responder essa pergunta? Quem poderia ensinar? Quem tinha feito notório o caminho da ciência? E diz que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Alguém pode calcular quantas gotas tem num balde de água? Dificilmente, né? Calcular quando se fala de gotas, né? Mas diz que as nações, todas as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Então esse universo tão grande aí, que a gente vê, nações, povos, então são considerados perante ele bem pequenos, né, irmãos? Então isso a gente vê a grande profundidade do nosso Deus. Eu vou resumindo aqui pelos alguns versículos. O versículo 25 do capítulo 40 diz assim: e a quem, pois, farei semelhante, para que seja semelhante? Diz o santo. A quem poderia ser semelhante ao Senhor? Como nós poderíamos, né, instruir alguém a respeito disso, né? Mas no capítulo 41, no versículo 4, diz assim: e quem operou, fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. As ilhas viram e temeram, e os confins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Então aqui diz o Senhor, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos. Então é bom a gente ir assegurando esses versículos, pois lá na frente, nós vamos para o Novo Testamento. Eu sei que não vai dar tempo, a gente quer ser bem rápido, né? Mas já dá para nós assegurar um pouco. O versículo 8: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, e a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, e a ti escolhi, e não te rejeitei. E não temas, porque eu sou contigo, e não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, se o servo Jacó, o Senhor falando, dependeu da graça de Deus na sua vida, nós também dependemos. Então não tem ninguém na face da terra que não depende da graça de Deus. Enquanto o esclarecimento da revelação da palavra de Deus. E às vezes, irmãos, a gente fica até pensando, para nós se torna tão clara a unicidade de Deus, e para muitos é uma coisa tão embaraçada, e às vezes a gente fica julgando, né, as pessoas. Mas se para nós foi tão fácil, foi a misericórdia de Deus, foi Ele que nos ajudou. Ele te esforça, né? E eu te darei força. Foi Ele que revelou a sua palavra para nós. Então o versículo 27 do capítulo 41 diz assim: eu sou o que o primeiro direi a Sião, eis que ali estamos, e a Jerusalém darei o anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre os conselheiros algum havia quem lhe perguntasse ou que lhe respondesse as palavras. Então, se Deus olhou de um lado para o outro, não teve quem ou respondesse muitas palavras, né, irmãos? Mas no capítulo 42, o versículo 5 diz assim: e assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, e que dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito que anda nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei o conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere que jazem em treva. Eu sou o Senhor, este é o meu nome,
e a minha glória, pois a outro não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Então os irmãos sabem que Deus, toda a vida, Ele abominou as imagens, né, de escultura. Então isso é uma abominação diante dele. Mas aqui ele está esclarecendo, falando aos seus servos, né, os servos do Senhor, que tinha escolhido, para que pudesse trazer a esperança, as vistas aos cegos, aos surdos, né, que pudesse ouvir a palavra de Deus, e para tirar da prisão os presos, né, que todos nós estávamos presos. E quantos se acha preso ainda hoje nos sistemas religiosos, nas religiões, nas tradições? Mas o Senhor é o libertador. Ele veio para libertar, Ele veio para trazer esperança, trazer a paz, trazer a alegria e uma garantia da vida eterna. Mas no capítulo 43, o versículo 10, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e ao meu servo, a quem escolhi, para que saibais, me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então nós vemos que às vezes a preocupação das nações é fazer um Deus semelhante que não existe, ou fazer alguma coisa para adorar. O povo sempre foi assim, até com Moisés subindo no monte para receber ali, né, os mandamentos. Falou: ó, Moisés morreu, se ele não torna mais, vamos fazer aqui um bezerro de ouro, porque o povo quer adorar alguma coisa que ele possa ver, alguma coisa que ele possa tocar. Mas nós vemos diante da palavra de Deus que há a proibição disso, né? Então o Senhor disse aqui: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então segura isso aí, que depois ali na frente, no Novo Testamento, nós chegar até lá, nós vamos precisar. Então aqui quem está fazendo? Quem está falando? Vamos classificar aqui o nome para que nós possamos entender. Vamos dizer o Deus, a palavra Deus é poder, né? Então vamos falar aqui de Jeová, só para nós ter, né, uma luz mais sobre a nossa mente. Então Jeová estava falando, né, que não tem outro, é só Ele, porque Ele que fez todas essas coisas, Ele que espraiou a terra, estendeu os céus. Nós não lemos isso aqui? Falou claramente. Então tudo que existe tem um Criador disso, e esse Criador, vamos dizer assim, Jeová, né? E ele disse aqui que Ele é o Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Então o versículo 12 assim: eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus, com letra minúscula, né, estranho, não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então o Senhor mesmo afirmando: e eu sou Deus. Que maravilha, né, irmãos? Eu sou Deus. Vamos aqui para o capítulo 44 e o versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, palavra de Deus falando, né? Então vamos ver como a mentalidade do povo é complicado, né, irmãos? Porque às vezes a pessoa quer formar um Deus por si próprio. Então nosso Deus não precisou de ajuda, e Ele não precisa de ajuda. Então o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não há Deus. Não há Deus, né, como diz aqui. E a quem chamará como eu e anunciará isso, e oporá em ordem perante mim? E Deus de que ordenei um povo eterno.
este que anuncia as coisas futuras e que ainda não de ver. Aleluia. Então o Senhor nosso Deus é aquele que anunciou os acontecimentos da terra, deu do início, Aleluia. e aquilo que ainda vão de vir. Então depois dessas profecias, dessa palavra, então muitas coisas, irmãos, já vêm, mas muitas coisas ainda vão vir. Se nós olhar pela palavra hoje e perguntar qual a profecia que ainda não se cumpriu, qual a profecia? Parece, né? E só falta arrebatamento da igreja. E a cada dia Deus vai fazer cumprindo a sua palavra, né, irmãos? Então, versículo 8 do capítulo 44 diz assim: não vos assombreis e nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei? Porque vós sois minha testemunha, há outro Deus além de mim? Aqui está um ponto de interrogação. O Senhor fez uma pergunta: há outro Deus além de mim? Mas está aqui a resposta: não, não há outra rocha que eu conheço. Não há outra rocha que eu conheço. Então esse versículo é como aquele versículo ali que o Senhor disse: na verdade vos digo. Então, porque teve necessidade de repetir, não há outro. Então, uma confirmação do outro. Na verdade, a repetição significa a confirmação que a verdade era a verdade, a única verdade. Então, não há outra rocha que eu conheça. Então, o Senhor não conheceu outra rocha. É verdade? E como os homens, às vezes, querem arrumar uma outra rocha, né? Para que possa estar firmado. Então o Senhor é a rocha verdadeira. Louvado seja Deus. A rocha é o alicerce da base das doutrinas. É como ele falou para o escriba lá, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele disse ali que não há outro Deus além dele, né? Então o Senhor, ele falou claramente: então não há outra rocha, não tem outro fundamento de questão doutrinária, de ensinamento, pela qual nós devamos ser salvos. Aleluia. Não adianta procurar, né, irmãos? Não adianta procurar. Mas para nós ser mais rápido, no capítulo 45 e o versículo 4, que diz assim: e por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, e eu a ti te chamei pelo teu nome, e fuste o teu sobrenome, ainda que não me conhece. Eu sou o Senhor, e não há outro, e fora de mim não há Deus, e eu te exigirei ainda que tu me não conheças, para que saibais do nascente do sol e desde o poente, e que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Aleluia. Nós não podemos confundir esse versículo aqui com alguns, né, que causaram um dano grande na obra, como eu falei aqui a princípio, né, que conseguiram tirar alguém dos caminhos, mas estão voltando. Então, teve um pastor que fez parte conosco, né, e até meu parente, e ele pregou muito para o povo, que se nós cremos que existe o diabo, nós somos idólatras, que não existe o diabo, e que o próprio Deus, né, é difícil até falar, mas nas palavras dele, que o próprio Deus é o próprio diabo. Deus é a metade boa e a metade ruim. Isso não se condiz com as Escrituras. O diabo é ruim, sim. O diabo foi feito para quê? Para tentar. Mas quem fez? Deus. Por que Deus criou o diabo, uma coisa tão ruim? E como nós provaria a nossa fé se não tivesse a tentação?
Então o homem tem que resistir à tentação. Eles têm que estar prontos. Mas foi criado. Então Deus criou as tentações para provar a fé do homem. Irmãos? Mas não que Deus é metade mal e metade bem. Deus é bem. Deus é Deus. Deus é o Senhor. Deus é salvação. Deus é tudo na nossa vida. Irmãos? Então, vamos um pouco aqui mais na frente. É o versículo 18 do 45. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. E Ele estabeleceu e não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. E não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncia as coisas retas. Versículo 21. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. E olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Por mim mesmo tenho jurado, e saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Mas isso não foi dito a Jesus, que perante Jesus se dobraria todo joelho, né, irmãos? Mas a Bíblia não há nenhuma contradição. Então nós depois ali nós vamos concluir isso. Aqui no versículo, no capítulo 48, vamos ler o versículo 17. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deve andar. Então nós falando um pouco aqui sobre o Velho Testamento, né? Falando aqui de Jeová, do Velho Testamento. E será que Jesus, do Nova Aliança, do Novo Testamento, é um Deus semelhante? É outro Deus? Então vamos resumindo um pouco, né? Porque o nosso tempo é curto. Vamos para o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, né? Que é o livro da Revelação, no capítulo 1. Então aí nós vamos começar a ter uma clareza das coisas, né? Então isso é muito bom nós guardar esse texto, porque quando a gente às vezes for falar com alguém italiano, né? Então a gente tem o argumento dentro das escrituras. Apocalipse, capítulo 1. Vou no versículo 3 e depois vou continuar. E bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Eu dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis sacerdote para Deus, seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Será que Deus, Jeová, que nós classificamos o nome, só para nós entender, seria outro Deus? Seria um Deus mais velho, né? Um Deus mais poderoso? Aqui seria Jesus, né? Um filho, um Deus, né, que precisa de ajuda, um Deus que vem depois. Mas aqui não é assim que a palavra está dizendo. Aqui está falando aquele que é, aquele que era e aquele que adivinha o Todo-Poderoso. Então o que significa isso, irmãos? De Jesus a qual nós estamos falando hoje, e é aquele mesmo que Isaías estava falando, é aquele que mesmo ele já pergunta: há outro Deus além de mim? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Então, se há dois começos e dois fins, se há dois primeiros e dois derradeiros, então a Bíblia entraria em contradição, né? Então, se tem um no Novo Testamento, aqui é outro. E Deus poderia dizer: ah, meu filho, mas você está tomando o meu lugar. E eu disse que eu sou o primeiro, eu sou o último, eu que fiz das coisas, e que eu que era, e é eu que vou vir. Agora tu está tomando o meu lugar, dizendo que tu que é aquele que vai vir, né, irmãos? Mas aqui diz aqui, no versículo 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, até aqueles que mataram, que crucificaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então a palavra amém é assim seja, né? É a confirmação. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, aleluia, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aquele mesmo Deus que estava falando, que ele espraiou a terra, né? Fez a terra, espalhou os céus, é o mesmo que está falando aqui, é o mesmo Jesus, né, irmãos? Mas será que tem alguma confirmação nisso? Vamos ler aqui no mesmo capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 17, então vai dar uma clareza melhor. E eu, quando vi, caí sobre os seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a tua destra, dizendo-me: não temas, sou eu, o primeiro e o último, e que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Olha só. Então quem é esse aqui? Quem que estava vivo e foi morto? Jesus. Jesus, ele está dizendo aqui: eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Ele não morre mais, é eterno, né? E tem a chave da morte e do inferno. Ele é o dono da vida, tem a chave da morte e do inferno, e escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e a que depois dessa hão de acontecer. Então aqui tem uma confirmação que esse Jesus, o primeiro e o último, Alfa e Ômega, é o primeiro, é o mesmo que estava falando lá, o primeiro e o último do Velho Testamento. Mas aqui no finalzinho do livro de Apocalipse, no capítulo 21, vamos só dar uma passadinha lá, os irmãos ver. Glória a Deus, aleluia. E aqui o versículo, no capítulo 21 de Apocalipse, diz assim, versículo 1: e eu ouvi um novo céu, uma nova terra, porque já os primeiros céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa e ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o
E mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará do seu olho toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu que estava sentado sobre o trono. Observa bem. Então alguém quer dizer que no céu tem 3 tronos e 3 pessoas. Eu que estava sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem que tiver sede, de graça darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre, que é a segunda morte. E às vezes, né, irmãos, a gente vê, às vezes a pessoa condena tudo. Ó, o mentiroso não é salvo, não vai ser salvo de jeito nenhum, ele vai ser perdido, junto com os incrédulos, abominados, homicidas, fornicadores, feiticeiros, os idólatras. E se nós pregar mentira? Nós entramos quadrados juntos? E se nós não falar segundo a palavra de Deus? Não é? Então é perigoso isso. Não estou dizendo de nós, mas quantos aí, não vamos citar nomes, que estão nessa, né? Levantando contra a homicida, levantando contra os mandamentos e pregando contra os mentirosos. E os mentirosos vão ser condenados, sim. Mas se eu não falar a verdade, irmãos, eu vou ser condenado também. Eu sou um mentiroso, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Louvado seja Deus. No capítulo 22, a partir do versículo 12, para ser mais rápido: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o que o Senhor Jesus falando, que o galardão não vem através do seu Pai, né? São coisas que nós devemos prestar atenção. Está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e que tenha direito à árvore da vida, e possa entrar na cidade pelas portas. Então veja bem: e quem que nos lavou com o teu sangue? Quem derramou sangue? Quem foi o Cordeiro Imaculado que Isaías falou? Jesus. Cordeiro Imaculado, que derramou seu sangue para a nossa salvação. E ele disse aqui: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, agora ele confirmou bem grave: e eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico de todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Quais são as profecias desse livro? Então a Bíblia são as profecias, o livro da vida, né? E diz que vai abrir os livros, outros livros, e aquele que não tiver no livro da vida, e será que lá no céu tem um livro muito grande que cabe o nome de todos? Então os livros que julgam nós são a palavra, são 66 livros da Bíblia, que nós temos que examinar, né? E nós temos que crer. E aqui diz: vem. E quem quiser, é quem quiser. O Senhor nunca obrigou ninguém.
tome de graça da água da vida. Então aqui estamos no perigo daquele que acrescenta e daquele que tira. Nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada, porque diz o versículo aqui 19: e se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então esse Jesus, ele virá. É ele que vai buscar. Então no céu não tem 3 tronos, no céu não tem 3 pessoas, um Deus mais velho, né, cabelo branco, um Jesus mais novo, cabelo preto, né, um cabeludo comprido, barbudo, e no outro trono uma pombinha, né, que é o Espírito Santo. No céu não existe isso. Então tem um assentado sobre o trono, e o mesmo que está lá é o mesmo que desceu, né? É o mesmo que desceu. Então vocês, o povo, tem uma ousadia tão grande que quer colocar no céu até o diabo. Diz que o diabo veio do céu, né? Foi jogado do céu. Não é assim, né? Não é bem assim. Então o palmo para cima da nossa cabeça é céu, mas do céu, do trono de Deus, só ele. Só subiu aquele que desceu de lá. Mas o povo está iludido por aí, né? Então pregando que o diabo, colocando o diabo no lugar que ele nunca foi e nunca vai, no trono de Deus, né, irmãos? Então isso aí, com certeza, uma hora, se o pastor Davi não falou sobre isso, ele vai falar claramente, né? E que os irmãos fiquem instruídos a respeito disso. E os irmãos sabem que ainda tem muitas pessoas da obra que ainda estão seguros disso. E o diabo estava lá no céu, né? Não é o diabo que estava lá no céu. Mas para nós só finalizar, irmãos, porque se nós vamos falar sobre a cidade, vai ficar aqui até o nosso. Eu resumi aqui o versículo mais ouvido mesmo para ler, para nós entendimento. Mas o versículo chave, uns, né, tem vários. O versículo chave que nós podemos segurar é que na epístola de João, 1 João, no capítulo 5 e o versículo 7, é onde os trinitários seguram. Versículo 7, capítulo 5, 1 João, diz assim: que 3 são testifica no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são, e 3 são que testifica na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 concordam num. E aí a pessoa pega isso aqui e diz: aqui, irmão, a Bíblia está falando que existe 3 sim. Está falando aqui que tem 3. Mas qual a compreensão desse versículo? Porque 3 então testificam no céu, né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Não são 3 pessoas, são 3 manifestações ou 3 atributos de Deus. Não significa 3 pessoas distintas, separadas. São os atributos de Deus. E os atributos de Deus não são só 3, são infinidades de atributos, porque Ele é Deus, Ele preenche os céus e a terra. Diz que assentou sobre o globo da terra, né? Então, Ele é tudo. Mas assim o povo quer desmerecer através disso. Mas no mesmo capítulo, a gente pode pegar por base o versículo 20, que diz assim: e sabendo que já o Filho de Deus é vindo. Até aqui tudo bem, está favorecendo o italiano, né? Ó, está falando do Filho de Deus, olha só, veja bem. E sabendo que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para compreendermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Então concluiu, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o versículo 21 diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, se nós acreditar que existe mais de um Deus, nós somos idólatras.
E está recomendando aqui, não é um versículo isolado, guardai-vos dos ídolos. Agora, suponhamos que o nosso Deus, né, foi dividido em 3. Por que 3? Um só não era suficiente? Então, se esse Deus que nós servimos, ele não precisou de ajuda para criar a terra, para Israel o céu, precisou de ajuda? Precisou de conselho? E agora para salvar ele precisa de ajuda? Então seria um Deus fraco, não é? Que precisava de ajuda, tinha que ter auxiliar. Nós precisamos de auxiliares, mas Deus não. Ele é o único Deus verdadeiro. Para nós encerrar, Isaías 9 e 6. Vamos encerrar já. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse versículo aqui, ele é uma aposentada na cabeça de muitos, né? Porque é dividir Deus em 3. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado, o poder, o governo, né, está sobre os seus ombros, a responsabilidade, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Por que o seu nome será maravilhoso conselheiro? Porque ainda não tinha dado nome a este menino, e esse menino não ainda tinha nascido. Esse menino, ele nasceu 700 anos depois dessa profecia. Olha só, que coisa gloriosa, né? Então, o seu nome será, o verbo será, porque o nome dele não tinha, será, que ele haveria de nascer como nasceu 700 anos. Maravilhoso conselheiro, irmãos, mas ele muito dela aqui. O seu nome será maravilhoso conselheiro, mas aqui está escrito aqui, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha só, esse é Deus forte, ele é o Pai da eternidade. Como classificamos a eternidade? O que é a eternidade, irmãos? É aquilo que não tem começo nem fim. E ele é o Pai da eternidade. Então esse menino não tinha nascido, ele já tinha criado a eternidade. Olha só, nem tinha nascido o menino, ele que fez a eternidade. Então quem é esse menino? O verdadeiro Deus é a vida eterna, né? É o que diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1. Nós não vamos ler lá, porque as horas se passaram. Lê lá, no verbo se fez. No princípio era o verbo. E o que é verbo? A palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. A palavra é Deus. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.